Então, a gente está lá na localização da experiência, né? E o capítulo 7 e vamos continuar aqui, então, na página 122, conforme vocês me disseram, né? É engraçado que no outro navegador que eu estava, ele aparece como página 150 e poucos, enfim. Mas eu acho que é porque era outra edição, né? Então, é isso. Então, dependemos aqui de alguma forma de registro. Sem dúvidas, perdeu-se muito das primeiras civilizações. Mas nos mitos produzidos pela tradição oral, é possível falar de um fundo cultural constituído ao longo de 6.000 anos de história da cultura humana. A história contada por meio do mito persiste até os dias de hoje, embora os historiadores se esforcem para encontrar uma objetividade que nunca será alcançada, ainda que deva ser perseguida. Talvez eu já tenha dito o suficiente para mostrar tanto o que sei como o que não sei sobre o significado da palavra cultura. Contudo, uma questão secundária que me interessa é o fato de que, em qualquer campo cultural, é impossível ser original, a não ser com base na tradição. Por outro lado, nenhum produtor de cultura repete o outro, a não ser como citação deliberada. E o plágio é o pecado mortal do campo cultural. O interjogo entre a originalidade e a aceitação da tradição como base para a criatividade me parece ser apenas mais um exemplo muito empolgante, por sinal, do interjogo entre separação e união. Lembrem aí, né, gente? Separação e união, a gente está falando de qualquer coisa em psicanálise, mesmo. Devo me destacar um pouco mais a esse tema, não, perdão, devo me dedicar um pouco mais a esse tema, dando atenção às primeiras experiências do bebê, quando as diversas capacidades estão surgindo e cuja ontogênese só é possível graças à adaptação extremamente sensível da mãe às necessidades do bebê, devido à sua identificação com ele. Refiro meus estágios de crescimento anteriores à aquisição por parte do bebê de mecanismos mentais que logo se tornam disponíveis para a organização de defesas complexas. Repito, após as primeiras experiências, o bebê humano deve percorrer certa distância antes de desenvolver a maturidade necessária para ser profundo. E essa maturidade, né, gente? Vocês sabem que é necessário, então, que haja um ambiente cuidador suficientemente bom, que vai ser, então, introjetado pelo bebê, permitindo que ele vá fazer as suas primeiras simbolizações, né? Então, a entrada no simbólico não é apenas uma jogada lógica, mas é também uma grande questão afetiva. Ou seja, só se entra no simbólico a partir de uma possibilidade de processamento da afetividade, não é? Então, a mãe que se identifica com o bebê e provê, então, os cuidados ambientais, fornecendo ao bebê um ego auxiliar, que permite, então, que o bebê entre, não é, na vida simbólica, né? Faz, então, então, é um conteúdo fundamental, não é, para o desenvolvimento do bebê. E que então vai desenvolver essa maturidade que o Winnicott está chamando de maturidade necessária para ser profundo. Mas essa maturidade para ser profundo, a gente pode dizer também que seria uma maturidade para ser autêntico, não é? E aí a gente está falando aqui no Winnicott todo, não é, de uma psicanálise muito ligada à autenticidade, não é? A capacidade de ser autêntico mesmo dentro de uma cultura, não é? Porque a cultura é uma espécie de repetição, recombinação de coisas, de elementos dados, não é? Mas assim mesmo a gente tem uma possibilidade de fazer isso, não é? De estar dentro do sistema cultural, né, da estrutura da cultura, e assim mesmo criar, capacidade criadora que vem num segundo momento, né, depois da introjeção de um ambiente suficientemente bom, né? Então, essa teoria não afeta a minha crença, continuando aqui, né, a respeito da etiologia da psiconeurose, nem o tratamento de pacientes psiconeuróticos. Ela também não entra em choque com a teoria freudiana, que estrutura a mente em termos de ego, id e superego. Porém, o que digo afeta nosso questionamento sobre o que é a vida.
É possível curar um paciente e ainda assim não saber o que o leva a continuar vivendo? Olha que interessante isso, não é? Então, para nós, é fundamental reconhecer abertamente que a ausência de uma doença psiconeurótica pode ser saúde, mas não vida. Os pacientes psicóticos, que variam o tempo todo entre viver e não viver, nos forçam a abordar esse problema que não pertence aos psiconeuróticos, mas a todos os seres humanos. Ou seja, para o Winnicott sempre vale a pena viver? Não, né? Mas o que é esse viver que sempre vale a pena, né? Isso é importante da gente considerar. Ups. Afirmo que esses mesmos fenômenos da vida e da morte para nossos pacientes esquizoides ou borderline estão presentes nas experiências culturais que dão continuidade à raça humana e transcendem a existência pessoal. Parto do pressuposto de que as experiências culturais, e aqui é muito importante, parto do pressuposto de que as experiências culturais estão em continuidade direta com a brincadeira daqueles que ainda não ouviram falar de jogos, né? A gente ontem, no grupo do Ogden, né, estava justamente falando sobre isso, né, sobre a questão dos jogos e do brincar, não é? Da diferença simbólica que isso tem, né? Isso lá no grupo do Thomas Ogden. E a gente estava trabalhando em cima da teoria da Melanie Klein, né? O Ogden estava nesse momento comentando a Melanie Klein. Mas aqui eu acho que fica muito elegante até a formulação dele, né? Como que as experiências culturais ficam em continuidade com a brincadeira, não é? Com o brincar em seu estado mais bruto, o brincar em seu estado ainda pré-simbólico, né? Enquanto que, então, esse estado pós-simbólico, né? Esse estado simbólico, para a gente dizer melhor, é um estado que está necessariamente ligado à simbolização, né? E fica fácil a gente entender por que a simbolização, né? A gente vê que, ahm, mesmo antes da entrada dessa coisa que o Lacan vai chamar do significante nome do pai, o bebê brinca, brinca. Ah, o psicótico brinca, brinca, não é? A questão não é a necessidade de entrada no simbólico porque a gente consiga jogar, né? Jogar é diferente, jogar tem regras. Toda vez que a gente fala em regra, a gente está falando de símbolos, de símbolos. Vocês estão me ouvindo, gente? Parece que tá dando uma travadinha. Sim, ouvindo. Agora não ouvindo. Agora travou. Você voltou. Quer falar alguma coisa? Eduardo? Travou, Camila. Acho que está travado para todo mundo. Não, ó, voltei e tava com dificuldade de estar. Não sei lá o que está acontecendo. Eu tive que botar a internet no celular aqui. Hoje, Mas hoje o dia tá meio truncado. tá tudo confuso, né? Tipo, enfim, mas acontece. Vamos por aí. Tá gravando? Tá gravando. É bom, porque senão depois não fica para o pessoal que não veio agora. Então eu estava nessa parte aqui, ó, já da tese principal. Vamos ler as proposições do Winnicott aqui. Então, eis aqui minhas principais proposições.
Um, o lugar onde a experiência cultural se localiza é o espaço potencial entre o indivíduo e o ambiente, originalmente o objeto. Isso não é o conceito de espaço transicional? É mais ou menos. É, veja só. O espaço transicional é o espaço que a gente chama especificamente algo que está localizado entre o corpo do bebê e o corpo da mãe, né? Deixa só eu fazer uma coisa aqui, rapidão. É que a Márcia estava assistindo a aula com um som que estava alto para mim aqui e eu estava ouvindo eu estava me ouvindo um eco, né? Já já ia sair um sanduíche, xixi. Então, é justo. Daí ela já baixou aqui, ficou bom. Então, assim, a diferença do espaço transicional, né, para o espaço potencial que você está falando, né? Então, a gente estava falando do espaço transicional como esse lugar que é entre aquilo que é a interioridade do bebê e aquilo que é o mundo lá fora, né? Esse mundo lá fora, no começo, é a mãe, né? Agora, quando ele vai falar da cultura, aí ele usa esse termo espaço potencial, não é? Que ele está falando entre o indivíduo e o ambiente como um todo, né? Então, vamos por aí, e eu acho que vai ficar mais fácil para frente de explicar isso, tá, Natália? Já a gente chega lá. Continuando, então. Pode-se dizer o mesmo do brincar, mas você tem toda a razão, né? Está falando justamente de um espaço entre, e eu acho que isso é o mais importante, é um espaço liminar, tá? De certa forma, todos podem ser colocados nessa categoria. Pode-se dizer o mesmo do brincar. Experiências culturais começam com a vida criativa manifestada inicialmente na brincadeira. Então, para o Winnicott, a grande raiz da criatividade é a brincadeira. Acontece que a gente tem uma série de situações em que o indivíduo humano ele enrijece a sua percepção do mundo e fica incapaz do brincar. E o que que é esse brincar aqui? Como eu estava dizendo para vocês, esse brincar é um brincar arcaico, que não está necessariamente ligado aos jogos simbólicos, mas é um brincar que é uma disposição para o mundo. É algo que faz, então, dar uma sensação de que a vida vale a pena ser vivida, porque a vida é um brincar. E esse brincar, claro, tem elementos prazerosos e desprazerosos, mas, de certa forma, o brincar está existindo e promovendo com isso criatividade. A vida, no sentido do Winnicott, é uma vida que tem que ser criativa. Se você não tem criatividade, você apenas obedece, feito um autômato, não é, aos ditames da cultura. E isso não é, de certa forma, vida, não é? É uma repetição automática daquilo que vem de fora. Então, nesse espaço potencial entre o indivíduo e a cultura, não é? Cria-se, então, entre o indivíduo e os outros indivíduos todos, ou entre a família, entre os objetos que são importantes, o que a gente tem, então, é a criação de um espaço potencial que possibilita o brincar, tá? Então, para cada indivíduo, o uso desse espaço, dois, né? O uso desse espaço é determinado pelas suas experiências de vida, que ocorrem ainda nos primeiros estágios de sua existência. E o que que é importante você ter, então? É um ambiente suficientemente bom, não é? E eu não canso de dizer por que que não pode ser, então, um ambiente perfeitamente bom, um ambiente perfeito. Por que que não pode? Não é porque, então, sem frustrações, o indivíduo não tem por que voltar-se para fora e desenvolver aquilo que a gente, em outras teorias, vai chamar de princípio de realidade, tá? Então, 3. Desde o início, o bebê tem as experiências mais intensas no espaço potencial entre o objeto subjetivo e o objeto objetivamente percebido, entre as extensões do eu e do não eu. Esse espaço potencial existe no interjogo entre a não existência e a existência de fenômenos e objetos que estão fora do controle onipotente. Ou seja, por que que o outro passa a existir para a gente? Porque a onipotência falha.
né? Então, se a onipotência funcionasse e tudo aquilo que o bebê quer, ele consegue no mesmo momento, ele não tem por que criar ou entrar no simbólico. O simbólico surge justamente para que o bebê, então, não é desiludido, de certa forma, com a sua onipotência, busque então se relacionar, não é, com objetos e posteriormente usar o objeto, que é uma forma criativa, né? Então aqui a relação de objeto é ainda uma maneira, como a gente viu mais atrás, né? A relação de objeto, de certa forma, ainda está ligada a uma certa simbiose. Mas o uso de objeto é algo importante, porque o uso do objeto é como você introduzir um terceiro termo. Como eu já disse para vocês, o terceiro termo para o Lacan é o significante nome do pai. E para o Winnicott, qual que é o terceiro termo? É o espaço transicional, tá? Eduardo Ayara quer fazer uma pergunta. Ah, tá bom. Cadê? Eu não Bom estou dia, vendo. professor. Feliz com o meu retorno. Olá, que bom, eu também. Ó, eu estava aqui analisando, professor, em todas as escolas por onde eu leio e passeio, eu acho que tudo deriva no ser humano, quer dizer, tudo não, né? Na psicanálise não tem tudo. Desse momento em que a criança começa a se perceber separada da mãe. Uhum, Nessa transição é que a gente, enquanto bebê, a gente necessita de um cuidado maior. Porque, na minha concepção, o bebê nasce cheio de pontinhos a serem despertados, e às uhum, vezes eu acho que o instinto do bebê que quer mamar, que se rasga, que chora, ele se confunde com o brincar. uhum, E nesse lugar dessa brincadeira, eu acho que esse instinto, embora ele vá ficando mais trabalhado e mais um pouco para trás, ele nos acompanha pelo resto de nossas vidas, uhum, e é nesse lugar desse instinto em que a gente vai tendo que separar socialmente pelas simbolizações, é que a gente vai ficando ou vai voltando. Inclusive, eu estou estudando sobre o autismo, e eu uhum, percebo que o autismo se acentua justamente nessa separação do que é meu e do que é da minha mãe. O que é que vem comigo e o que é que eu consigo me estruturar nessa separação. uhum, E eu uhum, percebo isso em todas as escolas que eu tenho transitado. E o ponto preponderante da estrutura humana é nessa fase de transição, que seria a fase do espelho, enfim, né? Onde a mãe está lá e eu tô cá, e o que é que eu consigo, como é que eu consigo viver nessa separação? uhum. Tô Ótimo. errada? Não, tá certíssimo. E é justamente esse paralelo que a gente vai tentando construir. E sabe, é uma coisa que você acaba trazendo, eu não sei se propositalmente ou não, mas tem uma pergunta subjacente aí ao seu comentário, que é o seguinte: em última instância, por que os animais brincam? E qual é a diferença do brincar com enfim, por exemplo, seria da ordem do instinto, porque veja, o brincar seria da ordem do instinto, a gente pode imaginar isso, que me parece ok, até porque os animais brincam. Os animais brincam, gente. Isso é muito Eles interessante. não criam. E a nós é dado bola, boneca, não sei o que, não sei o que, para a gente colocar em imaginação. E os É, mas animais não. É por isso que eu acho que isso vem no brincar e desejar. E aí o senhor pergunta aí, o texto pergunta aí, o que é que tratando nos faz querer continuar vivendo? É esse desejo, talvez, de encontrar esse lugar que eu tive que separar o que é meu, o que é da minha mãe, e que eu vou buscando encontrar a vida toda. O ser humano é um pontilhado aí. isso. Ui, É, claro, a separação entre o eu e o objeto primário
Claro, é um ponto fundamental porque não exatamente porque você vai reconhecimento do outro, mas também porque quando você cria o outro, você começa a criar o próprio eu, né? Você não tem eu antes da possibilidade de ter o outro, porque são coisas que se criam simultaneamente, não é? No momento em que eu crio o outro, eu crio a mim mesmo. E veja, eu estou falando crio, porque a gente está falando aqui de uma atividade criadora. Essa atividade criadora, ela pode vir através do brincar, mas aí no momento em que o brincar é simbolizado, que a gente pode brincar e não simbolizar. Veja, eu estou aqui mexendo com esse lápis, certo? O que que eu estou fazendo aqui? Bom, a gente pode falar, eu estou brincando com o lápis, não é? Não tem essa coisa de falar, menino, para de brincar com essa comida, porque comida não é coisa de brincar, né? Comida não é, ou seja, a criança tá o quê fazendo? Ela tá brincando com a ervilha, jogando ela de lá para cá, vendo não sei o quê, misturando arroz com feijão. Ele tá brincando com a comida. Não tá fazendo o quê? Comendo. Qual é a questão? Comendo tem uma finalidade utilitária. Brincar não tem uma finalidade utilitária. O brincar ela é uma pura medialidade, é um gesto. Né? É isso que nas filosofias e tal, que é a ideia do gesto entra justamente nessa coisa que é um meio sem fim. Né? Ela é E é puramente criativo, brincar é criativo. isso, o brincar é criativo. E o que que não é criativo é quando você torna o mundo um mundo utilitário. Então, por exemplo, eu estou sentado, pensa em uma pessoa neurótica obsessiva e que não admite de forma alguma o brincar com as coisas. Isso é uma forma assim até mais branda de enrijecimento, né? Que é, por exemplo, você não pode brincar com a comida, porque a comida tem que estar assim dividida e colocada e não pode ter determinada coisa. Tudo bem. Você pode ir acentuando isso, fazendo com que o indivíduo ele tenha uma vida que é pura expressão, não é, da vontade do outro, não é, através de ações utilitárias. O que que a gente tem aí? A gente tem um enrijecimento e a gente tem aí uma impossibilidade do brincar. E o brincar não tem a ver com a ideia de que eu preciso estar sem simbolização. Não, o meu brincar, mesmo isso fazendo isso com lápis, eu posso ter uma simbolização subjacente. A questão é que no humano a gente consegue brincar com a própria ideia da simbolização, que é, por exemplo, eu posso me observar através de um movimento de reflexividade, fazendo uma coisa que era, nossa, olha o que que eu falei para determinada pessoa, meu Deus, e aí você dá risada, porque de repente aquilo ali mexe com os sentidos, mexe com as coisas. Você consegue fazer deslocamentos, você consegue fazer metáforas, mas são todos os indivíduos humanos que conseguem fazer metáforas, por exemplo, ou entender as metáforas? A gente sabe que é diferente, não é? De estrutura para estrutura. Então, por exemplo, você pega o indivíduo autista, que vai ter assim, uma concretude muito maior na sua expressividade, não é? É diferente do indivíduo neurótico, que vai ter uma capacidade, talvez assim, e depende do autista, depende do neurótico, mas, claro, a ideia de que você pode brincar com a própria linguagem, não é? É uma coisa nossa. Por exemplo, quando a gente faz um trocadilho, ó, o Lacan que adora trocadilho. Então, a ideia aí é o quê? Você está brincando com a linguagem, não é? Agora, você pode brincar de formas assim mais rebuscadas com a linguagem, né? Você pode, por exemplo, escrever um livro de poesia. A poesia, ela, justamente, ela entra nessa área do brincar, não é? Que não só não deixa de lado o simbólico, como usa o simbólico para brincar, não é? O que que é a poesia, senão uma tentativa de brincar com o simbólico? E brincar com o simbólico na poesia é uma coisa sensacional, porque você consegue justamente criar novas formas de vida, percebe? Porque a poesia, ela, através justamente do movimento de criar com a linguagem, não é? Então, ela cria novas formas de vida, novas possibilidades, novos mundos, não é? Novas formas de habitar, novos pontos de vista. Enfim, brincar com a própria linguagem. Então, é isso que a gente consegue fazer enquanto neuróticos, se a gente não estiver muito enrijecido, né? Quando o Winnicott ele vai falar das questões do falso self, é porque, bom, a gente está tão alienado ao outro, e aí a questão da alienação entra com muita importância, é que, bom, a gente fica incapaz do brincar. Por exemplo, quando que isso acontece muito facilmente, quando uma pessoa é fanática. O fanático é aquele que não brinca, tá? O fanático é aquele que não brinca. Fala, Natália.
Eu fiquei numa dúvida aqui, porque eu marquei que a gente brinca antes de entrar no simbólico, a gente joga depois que entra no simbólico. A Ah, não gente pode, necessariamente isso. a gente pode usar brincar, então, indistintamente, assim, de forma largada? Pode, mas é que, veja só, o brincar é uma coisa mais ampla que o jogar. Então, você jogar, o que que tá implícito no jogar? O jogo, ele tem regras. Então, o que acontece é, você pode brincar e jogar ao mesmo tempo. Hum? Agora, eu vou falar para vocês uma coisa que daí vai ter uma diferença entre quem está brincando e quem está jogando de uma forma fanática. Vocês já perceberam algumas pessoas que, quando estão jogando, por exemplo, sei lá, tá jogando truco, tá? Então vamos imaginar truco, tá jogando baralho, truco. Tá lá. Já perceberam pessoas que às vezes não conseguem sair do personagem, do jogador, e começam a se irritar profundamente, e brigar, e às vezes saem no braço com o outro que está jogando, porque o outro está roubando? Veja, aquele que sabe brincar entende que o truco inclui toda uma sacanagem que está fora das regras e que tem a ver mais com o brincar. Então, por exemplo, você está jogando truco, mas tem o negócio de eu dou uma piscada e tá ali, a gente vai criando um código que a gente está construindo. É um código meio mambembe, mas que de certa forma te leva para uma criação. Vamos criar uma comunicação entre nós para a gente burlar as regras do jogo. Veja, as regras do jogo são rígidas. A cultura tem regras, tem leis. E essas leis são escritas, não é? Então a gente tem, por exemplo, a ideia de, poxa, na rodovia você tem um limite de velocidade. Bom, mas o limite de velocidade que é estabelecido, ele é colocado como uma regra. Então, quando você está andando dentro das regras, e tem gente que só sabe andar dentro das regras o tempo todo, o que está faltando para ela? A capacidade do brincar. Por exemplo, tem uma coisa que eu vou falar, claro, que eu não estou sugerindo para vocês saiam correndo nas rodovias só para brincar. Não. Mas às vezes você se percebe pegando o carro e, sei lá, fazendo coisinhas com o carro. Não é, agora eu vou mais para lá nessa curva, faço ela fechada. Por que que você está fazendo? Porque você quer. E por que que você quer? Porque você está pirando, você está brincando, você tá brisando ali naquele momento do que você está na estrada. Isso é diferente de respeitar a regra. E às vezes as regras são introjetadas de uma forma tão violenta. Por exemplo, eu dou esse exemplo do cinto de segurança. O cinto de segurança não existia essa regra. Quando passou a existir, as pessoas, para simbolizar a regra, precisaram brincar muito de transgredir a regra. Eu não sei se vocês lembram no começo assim, claro que os mais novos não vão lembrar disso, mas o pessoal da minha idade já vai lembrar assim, que tem um certo ponto que quando foi então criada a regra para o cinto de segurança, as pessoas ficavam criando mecanismos e coisas para que parecesse O camelô vendia um clipes que você puxava o cinto todo, prendia o clipe e o cinto ficava lá todo balangando, assim. exato, e eu já vi gente usando assim camisetas que tinham um cinto de segurança. Ou seja, sabe, para que se o guarda visse de fora, ele ia ver e falar, não, deve estar de cinto, porque tem uma faixa aqui passando. Então, isso aí toda é uma forma de uma sacanagem. Aí as pessoas, com o tempo, elas começam então a falar, não, mas peraí, essa regra ela faz sentido, não é? Porque daí se eu frear muito rápido, se eu bater e tal, eu vou ter uma proteção. Então, assim, as pessoas elas resistem um pouco à simbolização, mas aí elas brincam, brincam, brincam até que o símbolo é introjetado. Percebe? Esse é o mecanismo da simbolização, entende? Então, as regras vamos dizer, as regras que pegam, porque vocês já notaram isso, tem leis que parece que leis que pegam, leis que não pegam, né? Tem leis que simplesmente são isoladas porque foda-se, né? Então, agora olha só, o que que eu acho, né? Um estado policialesco é aquele estado que justamente impede o brincar. Porque, veja, quando você fala para uma pessoa, olha, você não pode passar com contrabando, e aí contrabando, vamos dizer assim, descaminho, né? Assim, não pode passar com garrafas de vinho argentino para o Brasil e tal. Tá, ou com mais de tantas caixas de vinho, sei lá. E aí, o que que é que todo mundo faz quando vai lá para o Paraguai, para a Argentina? Fala, não, eu tenho que levar umas garrafas a mais. Por quê? Porque, cara, vamos ver qual é dessa regra. E aí, essa sacanagemzinha que se faz contra a autoridade, contra a lei, ela entra no espaço do brincar.
não é? Porque aquela coisa que você fala, eu precisava dessas garrafas? Não. Eu podia ficar dentro da cota? Podia. Mas, cara, vamos dar uma testadinha na autoridade? Não é isso que as crianças fazem também quando elas desafiam os pais? Elas brincam e elas tentam, então, ver até onde que vai, não é? A possibilidade dela de sacanear os pais, não é? E aí os pais, uma hora, falam, não, agora chega. Daí se impõe a autoridade de uma forma mais bruta, e aí a gente consegue, então, num passo seguinte, que essa criança, então, ela se sinta, não é? Se o pai, de fato, e a mãe mantiverem aquelas ordens, ela consegue, então, introjetar essas ordens como valores morais. Então, hoje em dia, se você chega num carro, né? Você vai, sei lá, vai pegar um carro, tal, um avião, e aí não tem o cinto de segurança lá. Pô, as pessoas se incomodam, né? Porque aquilo lá já virou um valor dela, não é uma coisa imposta de fora. Ela se incomoda. Por quê? Porque ela introjetou o valor. É aquilo que o Norbert Elias vai chamar de hábitos, tá bom? Então, é uma coisa que a gente vai pegando da sociedade depois do brincar. Então, quer dizer, o brincar antecede a regra, né? Só que isso não quer dizer que a regra cesse o brincar. E depois a gente faz outros tipos do brincar. Faz sentido para vocês, gente? Como é que tá isso aí? Eduardo, tem um comentário da Camila, uma pergunta que eu acho que daí tem bem a ver com o que você está falando. Você consegue ler aí ou quer que eu leia? Ah, já consegui ver aqui. Tá. Joia. Obrigado. E assim, então, o brincar pode estar relacionado a ser mais flexível, menos cristalizado? Sem dúvidas, é justamente essa. A ideia é, quando a gente tem a capacidade do brincar, e quando que a gente tem a capacidade do brincar? Quando a gente não está alienado ao outro completamente, não está enrijecido por nossas próprias neuroses, não é? E a gente também não está psicotizado, porque aí as coisas do brincar, elas surgem de uma forma diferente. Então, o que a gente está querendo aqui, aliás, mesmo o indivíduo psicotizado também ele pode estar no brincar, desculpa, isso não. Mas ele não pode estar alienado, não é, às regras do outro de uma forma absoluta. Então, por isso, gente, que quando a gente fala de uma sociedade de vigilância, não é? Então, vou dar um exemplo de sociedade de vigilância. Na China, você tem câmeras de reconhecimento facial de diversos tipos. Bom, para que essa câmera serve? Bom, porque eu vou dar um exemplo da polícia chinesa que fez o seguinte. Por exemplo, eles têm um problema em determinadas regiões com imigrantes turcos. Então, eles cadastram as faces, né, desses imigrantes turcos. E aí, então, um dia a polícia bate na casa de um imigrante turco e fala: pois é, então eu vim falar aqui com o fulano de tal. O que que foi? Não, é porque a gente veio querer saber aqui por que você chegou em casa às 10 horas hoje. Ele falou: ué, cheguei às 10 horas. Ele falou: não, é porque a gente tem seu histórico e todos os dias você chega em casa entre as 19h15 e as 19h30. Por que que você desse dia chegou diferente? Você está envolvido em alguma atividade de não sei o quê? Olha, isso cruzando com uma série de questões algorítmicas, o que isso está dizendo? Você vai criando um controle tal, e é a questão também ligada aos pais muito controladores, que a criança, ela se dobra, ela é quebrada pela autoridade. Então chega um momento que o cara começa a ir para casa mesmo nesse horário que ele acha que a autoridade sabe enfim, que ele sabe que a autoridade vai pensar que ele tem que chegar. Ou seja, ele não tem mais o espaço do brincar, quer dizer assim, eu ia para casa nesse horário, mas dane-se, eu vou agora, hoje, no dia que eu quiser ou na hora que eu quiser, não é? Ou seja, eu chego em casa, sei lá, 11 horas da noite, eu vou dormir fora de casa, não importa, a gente pode fazer isso. Mas numa sociedade do controle, a gente fica imaginando que o próprio algoritmo pode interpretar isso de algumas formas que são criadoras de um pensamento paranoide, não é? Então, o paranoico, de certa forma, ele está preso, não é? Com a impossibilidade do brincar, porque aquilo aparece no real, aquilo aparece como sério. Entende? Então é sério demais para brincar. Por isso que eu digo para vocês que o fanático não pode brincar, porque para o fanático tudo é sério demais para brincar, né? Mesmo pessoas que são fanáticas por futebol, brinca com ela com futebol, a pessoa não aguenta, ela sai de perto, ela não suporta esse tipo de brincadeira porque ela acha que aquilo é sério. Mas fanáticos religiosos, a mesma coisa.
fanáticos políticos. É a mesma coisa. As pessoas saem de perto pela impossibilidade desse traquejo, não é? Dessa flexibilidade, como pergunta a Camila, que nos traz o brincar, tá bem? Esses fanáticos, ou essa impossibilidade da flexibilidade, a gente também pode aplicar aos psicóticos? Eu fico imaginando um psicótico jogando truco, como seria. Então, mas é que o problema é isso, né? A gente fala o psicótico, né? Mas é que, em geral, cada paciente é diferente, né? Então, você tem psicóticos que pode perfeitamente estar jogando truco, até porque ele não está surtado. Ele está ali, ele está entendendo que tem as regras. Às vezes, tem pessoas que vão ter até uma certa dificuldade em entender a sacanagem, entender a metáfora, entender o piscar. Você vai ver, mas não precisa ser psicótico para isso. Pode ser uma pessoa obsessiva. Você pega um obsessivo e fala: Não, isso não está na regra do jogo. Sabe que uma vez eu estava no final da graduação e eu fiz a tradução de um livro que era da ética nas relações internacionais, sobre a ética nas relações internacionais, e era interessante como que o autor ele trazia uma ideia que era mais ou menos assim: o que fazer em casos difíceis de decisão? Então, por exemplo, como é que você vai julgar uma coisa do seguinte tipo? É um jogador de xadrez na final do campeonato mundial lá do xadrez, sei lá, ele questiona a validade do jogo porque o outro jogador, no momento em que, no momento em que ele estava fazendo uma jogada, ele fez uma jogada e o outro jogador sorri. Ele fala, olha, isso não é do jogo. O sorriso não é do jogo. O sorriso me atrapalhou e me desconcentrou completamente, porque ele está sacaneando com a minha cara. Tá, mas vamos pensar, o sorriso é do jogo ou não é do jogo? Não sei. Mas veja, não é um jogo de um computador contra outro computador. É um jogo de uma pessoa contra outra pessoa e elas estavam presencialmente ali nesse momento. Se fosse um jogo online, talvez não teria tanto esse efeito, mas esse efeito da proximidade humana faz parte. Então, o que que a gente tem que considerar? A gente tem que considerar o sistema do jogo, e o sistema do jogo inclui, bom, as pessoas vão estar perto? Vão. As pessoas, elas têm esse tipo de atitude? Tem. O que que é razoável nesse sentido? Não é? Então, como que você julga se aquilo ali é uma partida válida ou não? Porque pode ter gente que fala assim, aquela pessoa extremamente legalista, né? E aí diz, não, tem uma lei que os jogadores eles não podem provocar o outro. Aí ele fala, não, mas eu não provoquei, eu sorri. E daí, tipo, mas eu entendi como provocação. Tá, e como é que a gente vai fazer? Então, é claro, né? A gente pensa assim, não, pelo nosso bom senso, tipo, foda-se, né? Tipo, o cara riu, né? Mas a questão é que, e se de fato a gente passa pro lado do cara que ficou realmente muito incomodado, porque na estrutura dele aqui. A ideia eu concordo, que não tem nada, problema nenhum sorrir. Mas esse tipo de questionamento é preciso levar em conta não as regras do simbólico do xadrez. Porque o que que é a regra do simbólico do xadrez? Ah, o peão só anda um para frente, não é? Ou a não ser na primeira jogada que você pode jogar duas, não é? Duas casas. Ah, porque o bispo anda na diagonal. Ah, porque o cavalo anda. Então, assim, isso são as regras do xadrez. O que que não vai estar escrito nas regras do xadrez? Se um sorriso é uma provocação inválida ou não, entende? Então, a questão é, quando você tem que julgar coisas que não têm a ver com as regras daquele simbólico, né? Você tem que transcender as regras daquele simbólico e entender, isso está num jogo mais amplo, é o jogo das relações humanas. Ótimo. No jogo das relações humanas, o que que seria razoável? Pode sorrir? De determinadas Até formas. porque, professor, nesse sorriso, quem é o psicótico? Eu não Né? sei. Veja, É relativo. eu estou tentando evitar, né, a questão do psicótico aqui, porque eu não gosto muito que a gente fale assim, o psicótico. Entende? Porque parece que o psicótico é aquela pessoa que ela nunca vai ter condições de fazer coisa nenhuma ligada ao simbólico, que ela não vai ter condições de brincar, que ela não vai ter não é assim. É justamente. Seriam estados psicóticos? Teriam estados psicotizados, né? E a gente pode imaginar mesmo indivíduos neuróticos que psicotizam, né? Psicotizam em alguns momentos. Então, isso não é exatamente um problema, né? Que assim, quer dizer, claro que é um problema para a pessoa que psicotiza, né? Mas
O que eu estou dizendo é, Professor, essa coisa do psicótico, tudo é o psicótico, isso é muito maior do que esse rótulo. pois é, Nesse exemplo que o senhor deu aí desse sorriso, que foi a interpretação do outro, de repente o sorriso é que é do psicótico, vai saber. Então não tem como rotular sem estudar a estrutura, sem. E essa coisa do brincar, ela é também muito de cada um. claro. Tem pessoas que brincam com rodando o lápis, mas a cabeça está funcionando e só consegue funcionar até se brincar. Isso. Fazer um poema é uma brincadeira com as palavras fantástica, e eu faço. E é Uhum. uma das coisas mais gostosas que você escreve, depois você vai ler o que você escreveu e você vê a brincadeira das palavras, e foi você que brincou, né? Então, Justamente. Justamente. É isso mesmo, né? Então, eu acho que aqui tem umas contribuições interessantes aqui no prosseguimento do texto. Vamos vendo aqui. Então, então é fora do controle onipotente, como eu estava dizendo. Nesse ponto, todos os bebês têm experiências favoráveis e desfavoráveis. A dependência atinge seu ponto máximo. O espaço potencial ocorre apenas em relação a um sentimento de segurança por parte do bebê, ou seja, de uma segurança relativa à confiabilidade da figura materna ou dos elementos ambientais, tendo a segurança como evidência de uma confiabilidade que está sendo introjetada. Ou seja, a gente só pode brincar quando a gente não está apavorado, quando a gente não está assim lutando pela vida, tá? Então, por isso que a segurança, não é tão importante, por isso que o ambiente seguro é tão importante para o desenvolvimento do bebê. Ele precisa sentir que o ambiente é seguro para que ele tenha a possibilidade de brincar, não é, na construção desse espaço potencial. 5. Para estudar a brincadeira e, em seguida, a vida cultural do indivíduo, é preciso conhecer o destino do espaço potencial entre qualquer bebê e a figura materna humana, e, portanto, flexível, essencialmente adaptável por causa do amor, ou seja, a mãe se adapta ao bebê, né? E aí a gente pode remeter ao texto do Ferenczi, né, que é a adaptação da família ao bebê, né? Então, se pudermos considerar essa área parte da organização do ego, estaremos diante de uma parte do ego que não é o ego corporal, ou seja, que não é fruto de um padrão de funcionamento corporal, e sim de experiências corporais. Essas experiências ocorrem no âmbito de uma relação de objeto não orgiástica, ou que pode ser chamada de aparentada ao ego, no espaço em que se pode dizer que a continuidade dá lugar à contiguidade. Veja, isso é sim, muito interessante. A continuidade dando lugar à contiguidade. Qual que é a diferença? Você tem uma linha, a linha apresenta uma continuidade. O que que é contíguo? Contíguo é quando você tem duas linhas que estão uma ao lado da outra, mas elas não se misturam, elas não são a mesma. Tá? Quando ele fala de ego aparentado ou aparentado do ego, Uhum. tem alguma ligação com ego auxiliar? É porque o ego auxiliar, no final das contas, é uma coisa positiva, né? O ego auxiliar é aquela coisa da mãe, é num movimento de empatia com o bebê, de identificação com o bebê, ela consegue, então, servir como um ego auxiliar. Essa coisa que aparece aqui como. Cadê? Perdi o. Tá. Então eu vou repetir essa parte aqui. Estaremos diante É, de uma. Isso. chamada de aparentada ao ego. Uhum. Tá. É porque o ego, não é? Ele tem sempre uma representação das experiências, não é? Das experiências corporais. Essas experiências corporais, eu vou ler aqui, e essas experiências ocorrem no âmbito de uma relação de objeto não orgiástica, ou que pode ser chamada de aparentada ao ego, no espaço em que se pode dizer que a contiguidade dá lugar a continuidade dá lugar à contiguidade. Claro. Então, é como se esse ego auxiliar que a gente está falando no início, acontece o seguinte, Natália, ele é tomado pelo bebê como se fosse parte dele mesmo, tá? O próprio ego da mãe. Então, é como se essa mãe e o bebê
ainda formassem essa mesma linha, esse mesmo entrelaçado. Mas com o brincar, não é? A gente consegue, então, com as experiências do brincar, que são essas experiências corporais, em algum momento, ao invés de continuidade entre o ego do bebê e o ego da mãe, pode haver, então, um momento de contiguidade, tá? Um ao lado do outro. Um ao lado do outro é bem diferente de um grudado ao outro, um sendo o mesmo que o outro, né? Então, um se torna dois. Pode ser? Às vezes eu nem eu me convenço com as minhas explicações, mas eu acho que essa tá bom, tá boa, Mas assim, é tipo, isso tá. mesmo, professor, e aí onde está talvez a formação da separação, porque as linhas não se misturam, e aí você tem que entrar nessa faixa do meio e se formar enquanto indivíduo, o que é Isso. dela Mas veja, e o que por isso que tem a ideia, Yara, dessa ideia é do espaço transicional, porque das é justamente transicionais. a forma do corte, não é? E aí o corte é engraçado, porque para o Lacan, o corte tem também esse sentido, não é? De você separar uma coisa que estava vivendo de uma maneira emassada, né? Massificada. Então vamos lá. Continuação do argumento. Essa afirmação demanda uma análise do destino desse espaço potencial, que pode ou não ganhar destaque e se tornar uma área vital da vida mental da pessoa em desenvolvimento. Gente, eu vou falar um negócio para vocês. Agora é meio-dia e 27. Eu pensei o seguinte: a gente está num item aqui que parece importante, que é, embora seja a continuação do argumento, ele vai tomar mais umas páginas aqui para baixo e não vai dar tempo da gente terminar. Então, o que que eu estou pensando? Vamos deixar aqui, porque hoje o que eu achei ruim foi que a gente começou do meio de um parágrafo qualquer, e aí fica um pouco mais difícil da gente entender a continuidade do texto, né? Então, faz de 2 minutos, acho que não vai ter problema. O problema hoje foi a demora para eu conseguir entrar e colocar o texto, né? Mas assim mesmo conseguimos avançar um pouquinho. Tá bom, pessoal? Então vamos almoçar. Grande abraço para vocês aí, até semana que vem, ou se não, até a quinta-feira aí, para quem faz, amanhã, né? Para quem faz aí a outra aula do Winnicott, né? Que daí é a aula da formação do Winnicott, que a gente tá vendo os processos de amadurecimento e tudo, beleza? Beleza, professor. Gratidão. Ótima semana aí. Tchau, Tchau. Pra vocês pessoal. também. Tchau, tchau. Obrigada, colegas. Tchau. Valeu, tudo de bom. Tchau.